Uma nova disputa na justiça envolve a AGU e também o ministro Alexandre de Moraes. Foi protocolada uma ação popular para tentar proibir que a AGU seja usada para fazer defesa pessoal do ministro. Para entender de um jeito simples, eu vou explicar o que a AGU faz. A AGU é um órgão do governo que tem advogados públicos e a função deles é defender os interesses do Estado e também as decisões oficiais do governo, e não defender pessoas em processos particulares. Então, esse pedido na justiça quer separar o que é público e o que é privado. E o motivo dessa discussão foi quando a AGU ela começou a fazer a defesa a favor do Alexandre de Moraes num processo de críticas ao ministro que foi feito na internet. E a pessoa que entrou com uma ação popular, ela argumenta que isso é errado e que isso também gera gastos com dinheiro público. E o argumento também é que o ministro, ele é uma pessoa física e por isso ele precisa contratar e pagar seus próprios advogados particulares para defendê-los e não usar os advogados pagos com impostos de toda a população. Mas o governo defende o uso da AGU nesses casos e pensa que está certo. Mas a justificativa usada é que os ataques contra o Alexandre de Moraes não foram feitos contra ele, pessoa, que é um cidadão comum, mas porque ele tem um cargo de ministro, que ele é do STF. E o governo afirma que quando um ministro é atacado por causa do seu trabalho na justiça, o próprio Estado também está sendo atacado. Por isso, eles defendem que os advogados públicos têm o dever de proteger a imagem e a autoridade do cargo. Mas o problema real dessa situação é o limite entre o que é cargo e o que é a pessoa. Quando advogados do governo começam a defender um ministro, processos de opiniões e individuais, cria-se um benefício para ele, que as outras pessoas comuns não têm. E o dinheiro dos impostos é para defender as leis e as instituições do nosso país e não para proteger autoridades contra críticas e discussões na sociedade. Usar a estrutura do governo para defesas pessoais enfraquece a transparência que precisa ter na política. E essa nova ação popular mostra que os órgãos do governo hoje estão sendo usados de forma errada no Brasil. A justiça agora vai precisar decidir se advogados públicos podem continuar fazendo defesa particular de ministro ou se vai ser proibido fazer isso. E nós precisamos acompanhar
o resultado desse processo. E você, o que pensa dessa situação? Você acha certo advogados do governo defender ministros em processos pessoais? Ou os ministros precisam pagar os seus próprios advogados particulares? Então, deixe a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem o que está acontecendo. E siga o meu perfil.